Ok, então vamos para uma gravação de uma aula síncrona do primeiro roteiro de estudos de cálculo 1, né, noções intuitivas de limites. Tá? Vou tocar a abertura e a gente já começa na apresentação da aula. É isso, bora lá, estamos aqui. Roteiro de estudos 1, limite. Né? Opa, pensei que estava na mãozinha, estava no negócio aqui. Vou dar uma apagada aqui. Limite. Ok, então vamos aí com noções intuitivas do processo de limite. O processo de limite, na verdade, dos três principais conceitos do cálculo diferencial, no caso, para a gente aqui é o cálculo diferencial. Então a gente vai estudar o conceito de limite e o conceito de derivada. Lá em cálculo 2, vocês vão ver o conceito de integral. Então o cálculo diferencial e integral, ele é o cálculo que lida com essas técnicas, a técnica de derivação e a técnica de integração. Né? Mas essas técnicas, elas são fundamentadas num processo, né, chamado de limite. Tanto a derivada quanto a integral, elas são processos obtidos através do processo de limite. O engraçado é que, historicamente, esses conceitos se desenvolveram de forma independente antes mesmo da formalização do processo de limite. Então gerou muita polêmica porque não se tinha um processo de limite, né, que fornecesse um embasamento forte tanto para o conceito de derivada quanto para o conceito de integral. Tá? Mas depois, né, depois desses conceitos estabelecidos e de alguma relação encontrada entre esses dois aqui, o limite é formalizado e depois disso ele funciona como fundamento para a derivada e para a integral. É uma parte da história do desenvolvimento. Mas bora lá, o que tem a ver, né, como é que a gente vai começar a ver o conceito de limite. Né? Então, em termos gerais, o limite de uma função, ele investiga o comportamento dos valores f de x quando o x está próximo de um valor fixo x0. Então, quando a variável está perto do x0, o que acontece com o valor da função? Né? É isso que o limite analisa. Né? Vamos aqui para aqui. É isso que o limite analisa. Então, bora lá. Vamos ver o exemplo 1. Comportamento de uma função nas proximidades de um ponto. Então aqui, ó, a função é uma função quadrática, x² menos x mais 2. E eu quero saber qual é o comportamento dela para valores de x próximos de 2, mas não iguais a 2. O que a gente tem, né? A gente tem, na verdade, dois tipos de infinito. Né? Um infinito mais clássico é, por exemplo, o infinito dos números naturais. Nunca acaba. Tem sempre um próximo número natural, nunca tem o último. Tem o primeiro, mas nunca tem o último. Esse infinito ele é muito parecido com o dos inteiros. Né? O dos inteiros é uma mudança que o natural vai só para um lado, o inteiro vai para os dois lados. Né? Mas você tem um após o outro, após o outro, após o outro. Você tem bem definido qual é o próximo. Agora existe um outro tipo de infinito que é um infinito do pequeno. Esse é o infinito do grande. O infinito do pequeno é o seguinte, né? Dado um ponto aqui, por exemplo, 3, né? Eu tenho um ponto entre 2 e 3. Mas eu também tenho um ponto entre esse cara e o 2. De certa forma, eu consigo me aproximar por infinitos números, entendeu? Do 2 sem nunca chegar nele. Essa brincadeira, tem até a brincadeira eu tenho 2 aqui e aí eu tenho 3. Aí metade do caminho é 2,5.
2,25, 2,125. Eu vou cortando no meio e esse processo nunca para. É porque eu tenho uma infinidade de valores para se aproximar do 2. E é nesse processo, nessa infinidade de valores que se aproximam do 2, excluindo o 2, é que o processo de limite se instala. Então vamos ver o que acontece. Então vou fazer uma tabela que vai me dar um pouco das informações dos valores próximos de 2, mas não iguais a 2. Tá? Então, para valores menores que 2, eu vou começar com 1, 1,5, 1,8, 1,9, 1,95, 1,99, 1,995, 1,999. Então, estou me aproximando do 2 por uma sequência de valores e quero ver o que a minha função está fazendo com isso. Então, no 1 é 2, 2,75, 344, 371, 385, 397, 398, 399. Então aqui eu estou percebendo uma tendência de conforme eu me aproximo do 2, estou me aproximando do 3, uma tendência aqui. Para valores maiores que 2, 3, 2,5, 2,2, 2,1, 2,05, 2,01, 2,005, 2,001. O que está acontecendo com a imagem por esses valores? A F está jogando no 8, joga no 5, 464, 431, 41525, 4030100, 4015025, 4003001. Então também está acontecendo de conforme eu estou me aproximando do 2, por valores maiores, a função está se aproximando de 4. Então o processo de limite formaliza essa situação, né, dizendo então que quando o x se aproxima de 2, a função se aproxima de 4. Tá? Esse que é o processo de limite. Vamos ver o gráfico, né? O gráfico da função é esse aqui, é uma função quadrática, né? Então, conforme eu vou me aproximando do 2, as imagens, né, da função aqui, tá, né, vão subindo e se aproximando de 4. Conforme eu vou me aproximando do 2, né, as imagens vão se aproximando do 4. Então, aqui tem uma setinha aqui, ó, que indica conforme eu me aproximo do 2, a função se aproxima de 4. Tá? Então eu tenho aí a tendência, quando o x tende a 2, o f de x tende a 4. Não me interessa muito exatamente no 2, mas me interessa nesse caminho infinito que se aproxima de 2. Né? Então a gente repara que tanto através do gráfico quanto da tabela, né, quando o x se aproxima de 2, f de x se aproxima de 4, indefinidamente. Quanto mais próximo de 2, mais próximo de 4 a função está. Em termos matemáticos, a gente então escreve que o limite da função f de x igual a x² menos x mais 2, quando o x tende a 2 é 4, ou um sinônimo, a função tende a 4 quando o x tende a 2. E aí a gente vai estabelecer até uma notação para essa afirmação aqui. A notação é essa, notação de limite. Limite de f de x quando o x tende a 2 é 4. Ou f de x vai para 4, setinha 4, quando o x vai para 2. Então, essa simbologia, tanto essa quanto essa, são sinônimos e elas querem dizer elas sintetizam esta frase aqui, ó, que é sinônimo da frase de cima também. Tá? Deixa eu até gravar isso aqui. Ah, tá. Deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho. Hoje é a aula do dia 9. Aula 9 do 2022. Pronto. Só para salvar aqui esse arquivo, está salvo. Ok. Definição informal de limite. Né? A gente vai pegar um número x0 fixado, a gente vai dizer que o x tende a x0 e vai escrever x setinha x0, quando os valores de x se tornam suficientemente próximos de x0, tanto por valores menores quanto por maiores.
porém sem nunca chegarem a serem iguais a x0. Então, assim, um x tende a x0, a gente escreve com x setinha x0, para quando a gente está considerando elementos próximos de x0 sem ser x0. Então, quando eu estou, por exemplo, eu estou com 2, né? Eu quero considerar um número tendendo a 2, eu posso, com muita razão, muita propriedade, supor que esse número é menor que 3 e é maior que 1, se eu quiser assim fazê-lo. Ah, mas por que, professor? Porque quando eu falo que estou estudando um x tendendo a 2, eu estou estudando um número arbitrariamente próximo de 2. E indefinidamente próximo de 2. Então eu posso me dar o luxo de escolher números, né, que estão entre 1 e 3. Porque eu não estou olhando longe, eu estou olhando próximo do 2, mas é um próximo sem ser igual. É um próximo excluindo o 2. Tá? E aí é o seguinte, se existe um número L, né, tal que os valores de f de x ficam arbitrariamente próximos de L, conforme o x tende a x0, então o limite de f de x, quando o x tende a x0 é igual a L, ou, equivalentemente, f de x tende a L quando o x tende a x0, e a gente denota nesse formato aqui, ó, limite de f de x quando o x tende a x0 é L. É uma situação semelhante à que aconteceu naquele exemplo que a gente deu, onde o x0 era 2 e o L era 4 e f de x era x ao quadrado menos x mais 2, se eu não me engano. Deixa eu só dar um check para não ver que eu falei bobagem. É isso mesmo. E aí tem várias notações que são equivalentes. Essa. Né? Agora, pode acontecer de não ter limite, né? Da função não se aproximar de nenhum lugar. Né? E a gente usa essa simbologia aqui. Ó. Não existe limite de f de x quando o x tende a x0. Tá? Só que aí, gente, a gente ainda está um pouco impreciso para ser uma coisa de matemática, né? Porque a gente está usando assim, ó, está usando arbitrariamente próximos, suficientemente próximos. A gente não está dando uma dimensão para essa proximidade, né? E isso é importante quando você vai construir o processo de limite mais formalmente, né? Porque quando você está, por exemplo, produzindo ferramentas cirúrgicas, né? Esse arbitrariamente próximo pode significar milésimos de milímetro, né? Agora, se você está falando de distâncias astronômicas, né? Pode significar milhares de anos-luz, né? Então, esse arbitrariamente próximo depende da dimensão e precisa ser formalizado, tá? Mas a disciplina de cálculo não é um lugar para esse tipo de discussão. A gente vai motivar, né? A gente vai dar uma ideia, mas não vai ser muito rigoroso matematicamente com o processo de limite. Mas vai dar para fazer a conta e vai funcionar direitinho, tá? Para quem gosta desse tipo de coisa, né, de saber o formalismo, a gente recomenda o livro do Stewart, que ele tem lá um tipo de apêndice onde ele trata da definição formal de limite. A gente vai se satisfazer com alguns conceitos de limite e depois criar uma certa forma de fazer contas com limites, tá? Vamos para uma sequência de observações que são as seguintes. A gente vai observar que o valor de f de x se aproxima de 4, tanto no caso em que x se aproxima de 2 por baixo, por valores menores, ou à esquerda, quanto por valores maiores, que é à direita. Né? E aí alguém
né, pode perguntar, e quando x é exatamente igual a 2? Bom, quando x é exatamente igual a 2, você vai ter que ele é exatamente igual a 4, que é o limite, né, que, assim, empiricamente é o limite que a gente achou. Né? Aí alguém podia falar assim, pô, cara, tanta conversa e é só calcular o limite da função no ponto? Por que a gente não define limite como sendo o valor da função no ponto? Né? Que é o que está aqui ó, na observação 3. Né? Não é só calcular o f de 2? Qual é a necessidade de fazer cálculo, aproximação, gráfico? É só fazer isso. Cara, para uma família de funções que a gente vai estudar mais para frente, é só fazer isso mesmo. Mas não vale em geral. Algumas não funcionam, entendeu? Então a gente não pode, como é que eu vou, usar essa regra, porque essa regra não é geral, tá? E aí que tá, ó, o valor do limite de uma função, né? Para começo de conversa, ele não está interessado só. Boa noite, linda. Ele não está interessado só no valor da função no ponto. Ele quer saber qual é o comportamento da função quando ela se aproxima, quando os números vão se aproximando daquele ponto. Então tá aqui, ó, nas proximidades e não exatamente no ponto em questão, tá? Quando a gente diz que x tende a 2, a gente está considerando valores próximos de 2, mas sem bater exatamente no 2. Tá? E aí que eu falei, em alguns casos específicos, numa família de funções, o limite coincide com o valor da função no ponto. Tá? Essa família é chamada de funções contínuas. Elas são as funções mais fáceis de você calcular o limite. Tá? Mas não é toda modelagem que usa função contínua. E se não for contínua, você não pode fazer esse processo. Tá bom? Exemplo 2 aqui. Aqui, ó. Nem sempre o valor do limite pode ser obtido simplesmente calculando a função no ponto. Vamos dar um exemplo para começar a fritar um pouco a criatividade. f de x igual a seno de x sobre x. Está aqui. Qual é o comportamento dessa função para valores próximos de zero? Ó, olha a sinuca. Vou calcular f de zero. Nem dá. Nem dá, porque o x está no denominador. Como é que você vai dividir por zero? Não vai. Né? Então, como é que fica? Então, temos dois caminhos, gráfico e tabela. Vamos dar uma olhada, então. Né? Vamos tabelar. A gente faz uma tabela por pontos antes do zero e pontos maior que zero. Então, eu vou começar do 1. Né? Menos 1, menos meio, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, 0,01, 0,0001. Aí dá lá, 0,84, 95, 97, 98, 99, 99, 9999, 833, 9999983. Então aqui já está dizendo que tem um comportamento que se aproxima do 1. E aqui também, mesma coisa. Tá? Valores negativos aqui, valores positivos aqui. E o que está acontecendo? Se aproxima do 1 pela esquerda e do 1 pela direita. Tá? Quanto mais próximo do zero, mais próximo do 1 aqui. Então, pela tabela, pelo gráfico, deu para perceber isso. Né? Agora o gráfico. Olha o gráfico como é que é. Ele vem assim, aí tem um buraco, porque no zero não está definido, e continua. Então, realmente, o gráfico está dizendo para a gente que ela vai se aproximando de 1. Não dá para calcular aqui. Né? Então, se eu vou para zero pela esquerda, a minha função está se aproximando de 1. Se eu vou para zero pela direita, por valores maiores, a minha função está se aproximando de 1. Né? E aí, com esse olhar, com essa investigação, né, eu vou poder, então, estimar
isso aqui. Vou dizer, então, de acordo com o gráfico, que conforme o x tende a 0, o seno de x sobre x tende a 1. Então, aqui, ó, observação 2. O limite de uma função nas proximidades de um determinado ponto pode existir, mesmo que esse ponto não pertença ao domínio da função, que é o caso do seno de x sobre x. Um exemplo 3. O valor do limite não depende do valor da função no ponto. Então, vamos ver o comportamento dessa função aqui, ó, f de x igual a x menos 1 sobre x quadrado menos 1, para valores próximos de 1. Não dá para calcular diretamente, porque se eu trocar o x por 1, vou dividir por 0. Mas vamos ver aqui uma tabela para valores próximos de 1, mas diferentes de 1. Então, começa com meio, 0,9, 0,99 e por aí vai. O que está acontecendo com a função? Está se aproximando de meio, pela esquerda e pela direita. Pela direita também se aproxima de meio. Então está ok, olhando a tabela. E graficamente? Graficamente a gente tem essa situação aqui. Conforme eu me aproximo do 1 aqui, o gráfico se aproxima de meio. Os valores, o gráfico vai entendendo aqui. Ok. Então, tanto a tabela quanto o gráfico me indicam que ocorre essa situação aqui. Limite de f de x, quando x tende a 1, é meio. Então, existe o limite quando x tende a 1, mas não existe o f de 1. Então, por isso que o processo de limite ele não liga para o valor da função no ponto. Ele investiga o comportamento da função nas proximidades de um ponto, e ele não está vinculado ao valor da função no ponto. Olha a pergunta aqui, capciosa. E se nós definimos uma função g, que ela seja exatamente idêntica à função f, mas que no ponto x igual a 1 ela tem a definição também. Então vamos ver essa função g dessa forma. Então a função g é a própria função f, só que quando x é igual a 1, eu digo que ela vale 2. Eu forço, falo assim, eu quero que vale 2. Aí a pergunta vem, qual seria o valor do limite da função g quando x tende a 1? Será que seria o mesmo limite de f? Seria diferente? O que acontece? Vamos dar uma olhada no gráfico. Aqui à esquerda... Oi? Não, desculpa. Tudo bem, sem problema. Aqui à esquerda eu tenho a situação da f. E à direita é a g. Elas têm um comportamento muito parecido. A diferença da f e da g é que no 1 a g vale 2. E no 1 a f não vale nada porque ela nem está definida. Mas o que está acontecendo? Conforme eu me aproximo de 1, na f, a gente já investigou. Conforme se aproxima de 1, a função se aproxima de meio. E na g? Conforme eu me aproximo de 1, a g se aproxima de meio. Mas ela no 1 ela vale 2. Mas não interessa, o limite não olha para ela no 1. O limite olha para ela se aproximando do 1. Então, esse limite aqui é meio. Quer dizer, o limite ele não olha para a função no ponto. Então, está aqui, muito importante. Mesmo sendo possível calcular o valor de g de x em x igual a 1, o g de 1 não interfere no valor de limite. O que a gente tem é que o limite de g de x quando x tende a 1 não é o g de 1. Se você fosse usar essa fórmula, é só calcular a função no ponto, ia dar ruim. Ia dar aquele meme do Capitão Nascimento. Falei que ia dar M isso aí.
né? Falei para vocês que isso aqui. Então, é nas proximidades. Observação 3. Quando se analisa o limite, a gente está interessado no comportamento da função, de novo, perto do ponto. Então, se no ponto a função vale alguma coisa ou não vale nada, né? Não interessa para a gente. Então, vamos observar aqui uma terceira função h, idêntica às funções f e g, mas que no ponto x igual a 1, ela vale menos 3. De novo, qual seria o valor do limite de h quando x tende a 1? Então, três funções agora. A f, a g e a h. Olha a h aqui. A h é a mesma coisa que a f, só que no 1 ela vale menos 3. Né? Então, quando o x tende para 1, a função está aqui, ó, perto de 1, ela está perto do meio. Perto de 1, ela está perto do meio. Ah, mas no 1 o h vale menos 3. E daí? Eu não estou olhando para o 1, eu estou olhando para próximo do 1. Próximo do 1, a h é a mesma coisa que a g, que é a mesma coisa que a f. Então o limite não se altera. O limite é meio. Alguém acho que me chamou? Não. Chamou, mas deschamou. Professor, Pode falar, meu querido. em limites a gente pode usar Breuer-Ruffini ou não? Estou viajando. Breuer-Ruffini é um algoritmo de divisão. Pode. A gente vai ver que pode. O Breuer-Ruffini é um processo de... Se o Breuer-Ruffini é um processo... É aquele processo de divisão de polinômios, pode. A gente vai ver que tem uma técnica que realmente você divide o polinômio para poder calcular o limite. Então, quando se aplica Breuer-Ruffini, rola. Mas isso só em alguns casos, né? No caso. Só. Repara que naquele caso do seno de x sobre x não vai funcionar o Breuer-Ruffini. Tá legal? Tem o pessoal se manifestando aqui. Eu vou mudar aqui a parte da gravação. Eu vou dar só uma atenção para esse pessoal aí. Vou dar só um pause para ver se tem alguma coisa que tem a ver com o que eu estou falando. Deixa eu ver. Tem não. Vou dar só uma atenção para não deixar o pessoal sem atenção. Ok, estamos voltando aqui já com as dúvidas sanadas. Vamos lá para o journal. Então tá aqui, estava falando da H. A H tem a mesma expressão da F. Ai, espera aí que minha bateria está acabando aqui. Já vou de novo parar a gravação para salvar a bateria aqui. Ok, agora a bateria já está sanada. Bora pro journal. Então tá, a expressão é a mesma exceto no ponto 1. Como o limite ignora o que ocorre exatamente no ponto, então não vai alterar, todos esses limites vão para o mesmo lugar. Vamos vir aqui. Aqui, ó, exemplos de limites que podem não existir. Até agora a gente viu o limite que dá certo, né? A gente tem umas palavras de advertência, né? Tabelas e gráficos para investigar limites, né? Então, com tabela a gente vai se aproximando, mas a gente escolhe um caminho para se aproximar. E às vezes esse caminho é tendencioso, tá? E graficamente a gente vai olhar de fato como que o f se comporta nas proximidades do ponto em questão. Então, esses dois métodos, né, eles contêm imprecisões que podem afetar no cálculo do limite. Por isso que algumas escolas ensinam a definição formal de limite, que é uma definição que não depende de tabela e não depende de gráfico. É uma definição um pouco mais forte, mas porém ela fica um pouco mais abstrata, né? A gente vai ficar com esses recursos, porque esses recursos, o gráfico e tabela, eles dão uma ideia intuitiva do processo de limite, né? Mas eles são
sujeito a falhas. Tá? Então vamos ver aí algumas situações onde esse análise gráfica e tabela falha. Exemplo 4 aqui, ó. Vamos dar uma olhada na função f de x igual a seno de π sobre x quando x tende a zero. Né? Bom, não dá para colocar x igual a zero porque o x está no denominador. Né? Mas e o gráfico dela? Olha como é que é o gráfico dela quando você faz um aplicativo. Né? Quando x vai para zero, a função vai para onde? Não dá para ver, porque o gráfico começa a ficar oscilando aqui, rabiscando. Né? Então a análise gráfica é inconclusiva. Eu não consigo ver, né? Eu dependo da visão para saber o que está acontecendo, e aqui o gráfico não me diz absolutamente nada. Vamos ver uma tabela. Né? Então a tabela pode ser feita assim, eu vou me aproximando por zero, né, por frações cada vez menores. Né? Ó, menos 1, né? E aí olha a função 0, 0, 0, 0, 0. E aqui também, ó, esse tipo de fração, vai tudo para zero. Então aqui já fiquei mais feliz, porque aqui está me indicando um comportamento de que quando o x vai para zero, a função vai para zero também. Será? Né? Será? Né? Outra conclusão incorreta, porque se eu escolher um outro caminho para chegar em zero, eu tenho uma outra situação. E se em vez de ir para 1 sobre 2, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 décimo, 1 centavos, 1 milhavos, eu vou por menos 2, menos 2 terços, menos 2 quintos, menos 2 sétimos, menos 2 nonos, menos 2 onzeavos. Eu continuo indo para zero, mas agora minha função não se anula. Ela dá 1, dá menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. 2, 2 terços, 2 quintos, 2 sétimos, 2 nonos, 2 onzeavos, e minha função vai 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Ou seja, esse comportamento que está apresentando aqui é o comportamento que não vai para lugar nenhum. Porque hora é menos 1, hora é 1, não se aproxima de nada, fica pipocando entre 1 e menos 1. Né? Então a escolha dos elementos da tabela é tendenciosa e pode te enganar. Né? Se você fizer uma análise um pouco mais criteriosa, você vai ver que se você pegar x da forma 2 sobre 2n, 2 sobre 4n mais 1, a tua função sempre vai dar valor 1. E conforme o n, esse n aqui vai crescendo, você vai fazer n igual a 1, 2, 3, você vai fazendo essa sequência aqui se aproximar de zero. Tá? Essa sequência se aproxima de zero. E a tua função se aproxima de 1 por essa sequência, mas de uma forma geral, a tua função não está se aproximando de 1. Né? Se for aqui, nesse caso, ó, 2 sobre 4n mais 3, você vai fazer a tua função ficar constante igual a 1. E mais ou menos 1 sobre n, a tua função vai zerar. Então, entendeu? Uma análise um pouco mais criteriosa vai dizer para a gente que esse limite não existe, porque você tem vários comportamentos acontecendo, ocorrendo nesse processo. Tá vendo aqui, ó? Não existe um valor fixo, porque se se aproximar por uma determinada sequência, né, o limite vai ser 0, por outro limite vai ser 1, por outra vai ser menos 1. Né? Então é um processo de limite que não existe. Tá ok? E é muito difícil analisar tanto graficamente quanto por tabela. Tá? É preciso fazer uma análise um pouco mais refinada de como você se aproxima do zero, para poder concluir que esse limite não existe. E aí o que um aluno estava falando, né, que assistiu nas aulas do professor Grings, os limites laterais. A gente pode considerar o processo de limite, até o momento, a gente estava considerando a aproximação bilateral, tanto pela esquerda quanto pela direita. Tem uma dúvida aqui? Ou não? Tem. Pode falar então, Stephanie. Antes disso, nesse limite aí em cima,
O X não tende a zero? Ai, perdão, tá, de fato, tá errado, é x tendendo a zero, né? Cadê aqui, Eu ó? achei esse e outro. Aí eu não sabia se estava certo ou eu que tinha entendido Aqui, errado. ó, tende a zero. Achou. Olhos de lince. Cadê aqui? Eu tenho que consertar isso aqui, ó. E na próxima página também, Também? nesse zero. Aí, É, é isso mesmo, Stephanie. Obrigado. Tentar obrigada. consertar. Aí, já é a terceira edição disso aqui, hein? Terceira vez que eu dou essa aula e não consertei ainda esse troço. Mas eu vou consertar isso aqui. Obrigado pela colaboração. Esse é o limite indo para zero, né? Não é para um. Valeu. Limites laterais, então, ó. A gente estava considerando a situação. É Stephanie, né? Acho que é com Sim, PH. e um Um é no 01 na final. média aí, Stephanie. Obrigada. Tá aqui, ó. Aqui. A gente estava considerando aproximações bilaterais, tanto para valores maiores quanto para valores menores. Né? A gente fala pela esquerda de x0, a notação normalmente é assim, x tendendo a x0 pela esquerda e x tendendo a x0 pela direita, quer dizer, por valores maiores. A gente pode quebrar essa definição de limite nesses limites laterais. Eu vou olhar só por um lado do limite. Né? Então, para encerrar essa sessão, a gente vai analisar o comportamento da função f de x módulo de x sobre x perto do ponto x igual a zero. Não, então ela não está definida no zero, porque o zero está no denominador, tá? Mas fora do denominador dá para calcular essa função. Né? Então, bora lá. O que está acontecendo? Né? Essa função é uma função tranquila de você analisar ela, porque qualquer valor de x menor do que zero, você vai ter a função constante igual a menos 1. Qualquer valor de x maior do que zero, você vai ter a função constante igual a 1. Então ela tem um gráfico muito bem comportado, que é esse aqui. Tá? E o que acontece? Se eu for analisar o limite dessa função indo para zero, eu vou ter que analisar tanto ele indo pela esquerda quanto indo pela direita, para valores menores e para valores maiores. O limite ordinário ele não vai existir, porque por um lado ela se aproxima de menos 1 e por outro ela se aproxima de 1. Então não vai existir. Mas se eu olhar só à esquerda, né, o limite seria menos 1. E se eu olhar só à direita, o limite seria 1. Então a gente, nesse caso, a gente vai separar essa situação e, embora o limite tradicional para x igual a 1 de f de x não exista, a gente pode dizer que os limites à esquerda e à direita existem. E vai definir isso aí. Tá? Aqui, ó, já falei disso, né? Por um lado se aproxima de 1, por outro se aproxima de menos 1. Então não existe limite. Né? Mas assim, embora os exemplos não existam, né, a gente tem essa situação do limite lateral existir para essa função módulo, mas a gente não vai ter isso lá para aquela função seno de π sub x, aquela função é mais selvagem que essa. Né? Olha os fatos aqui. f de x se aproxima de menos 1 por valores menores do que zero, pela esquerda. F de x se aproxima de 1 por valores maiores que zero, ou seja, pela direita. Isso no caso da função f de x igual a módulo de x sobre x. E então isso a gente define o limite lateral pela esquerda, né, fala que é menos 1, e usa essa notação aqui. Ó. Limite de f de x quando x tende a zero, um menusinho no expoente.
porque eu estou dizendo que eu estou restringindo a aproximação para valores menores do que zero. E defino o limite lateral à direita e boto um maisinho no expoente aqui do zero, quando eu estou restringindo a investigação para valores maiores do que zero. Tá? E aí que a gente tem uma conclusão aqui, ó. No exemplo 4, não existe o limite. O exemplo 4 é o seno de π sobre x. Lá não tem limite nem o limite tão todo, nem os laterais. Né? Agora, no exemplo 5, que é esse último que a gente analisou, que é o módulo de x sobre x, nesse caso a gente tem os limites laterais, mas não tem o limite completo. Né? E a gente vai então aqui definir os limites laterais dentro desse contexto. Tá? Então, pela esquerda a gente vai escrever dessa forma: x tende a x0 expoente negativo, quando x tende a x0 pela esquerda, né? E vai escrever que o limite à esquerda é um valor L, né? Se quando a gente analisa a aproximação de x para x0 pela esquerda, a gente vai chegar no valor perto de L. Tá? Então você vai escrever nesse formato aqui. Igual aconteceu para o exemplo 5. Conforme você ia para zero pela esquerda, você chegava num valor L menos 1. E aí você tem o irmão dele, que é o limite lateral à direita. Mesma definição, só que com outra lateralidade. Tá? E aí, se você olhar os limites laterais e o limite tradicional, você já pode até enunciar o seguinte resultado, né? Relação entre limite e limites laterais, né? O limite de uma função f quando x tende a x0 é igual a L, se e somente se o limite tanto à esquerda pela direita existe e também é igual a L. Né? Ou seja, o teu limite da função sendo L vai acarretar que tanto a direita quanto a esquerda é L. Mas se tanto a direita quanto a esquerda for L, também vou poder concluir que o limite ordinário existe e vale L. Tá? Isso quer dizer que eu posso olhar ao mesmo tempo, esse teorema fala assim, eu posso olhar ao mesmo tempo a aproximação, né, de x para x0, ou posso quebrar ela em esquerda e direita. Olho de um lado, olho do outro. Bateu, então bilateralmente ocorre o limite. Né? E se ocorre bilateralmente, ocorre lateralmente também. Então esse que é o teorema. Né? A proposição, né? A relação. E aí a segunda seção é propriedades e cálculo de limite. Quer dizer, agora a gente deu a primeira seção motiva, né? Dá uma motivação de como funciona o cálculo de limite. Tá? Agora, a segunda seção vai dizer para a gente, né, como que funciona mais ou menos uma álgebra dos limites. Como que eu começo a calcular limites, né, através de uma espécie de álgebra, usando operações. Né? A gente vai partir de alguns limites, vamos dizer assim, atômicos, e construir umas moléculas de limites. Tá? É esse que é o processo. Então, bora lá para essa segunda sessão. Tem que trocar aqui. Pronto, bora lá. Aqui, ó, vamos lá. Vamos supor, né, que a gente sabe, né, que existam esses limites. Limite de f de x quando x tende a x0 e limite de g de x quando x tende a x0. E o c seja um número qualquer, né, não uma variável, um número. Tá? Só que ganhou uma letra porque é um número qualquer. Então a gente tem algumas leis de limite. A primeira lei
é que o limite da função constante igual a c quando x tende a x0 é igual a c, né? E o limite da função f de x igual a x quando x tende a x0 é x0. Tá? Então esses são básicos e especiais. Se a função é constante, né? Bora lá então, Stephanie, pode falar. Então, professor, a minha dúvida está aí no limite constante. No limite constante, ele estaria olhando para o y ou x da função? Ele olha para o y, né? Deixa eu te explicar, deixa eu fazer o gráfico da função constante aqui. Olha aqui, ó. Digamos que esse c é um número positivo, só para ilustrar. Então aqui eu tenho x e aqui eu tenho y. Vou até pegar um número para ser mais exato. Vamos botar c igual a 5. Né? Então o gráfico da tua função é a função constante igual a 5. Então é um gráfico que é uma reta paralela ao eixo x de altura 5. Então, para qualquer ponto x0 que você tenha, né, quando eu me aproximo pela direita e quando eu me aproximo pela esquerda, qual é o valor da função? Tudo 5. Então, o limite de 5 quando x tende a x0 é 5. Eu acho que eu consegui responder você. Sim, conseguiu sim. Obrigada. Né? É isso. E aí no caso aqui desse limite aqui, se você quiser também um desenho, você ou outro colega, você vai ter essa situação aqui, ó. É a função chamada função identidade. Ela é a bissetriz do eixo. Você tem x e você tem y aqui. Então a função f de x igual a x é isso aqui, ó. Né? Que é a função y igual a x. Então quando você está num ponto x0 aqui e você quer analisar aonde que ela vai, tanto à direita quanto à esquerda, ela vai para x0 também. Tá? Então esse que é o processo. Então você tem esses limites básicos, que são limites muito tranquilos de analisar, de ser analisados, né? O limite da função identidade. Né? Se o x vai para x0, o x vai para onde? Vai para x0. Né? E aí você tem a lei das somas, né? Então que a soma dos limites que o limite da soma das funções é a soma dos limites, né? Você tem a lei da diferença, quer dizer, o limite da diferença de funções é a diferença dos limites, mas repara que eu tenho uma hipótese aqui, hein? Esses limites existem e eu sei calcular, hein? Tá? Senão pode dar ruim isso aí. Né? Então, se eu sei calcular da f e da g, eu sei calcular da soma delas, da diferença, sei calcular do produto, o produto dos limites o limite do produto é o produto dos limites, perdão, e sei calcular do quociente, mas tem um porém, o do quociente se o denominador não for para zero, quando o x vai para x0. Então, do quociente, limite do quociente é o quociente dos limites se a parte de baixo não vai para zero. Uma outra lei é a lei da raiz, que se eu estou calculando uma raiz enésima de uma função, o limite ele vai ser calculado dentro da raiz. O limite da raiz enésima é a raiz enésima do limite. Agora esse n ele tem que ser um inteiro positivo. Tá? Isso no caso do n par, né? A gente ainda tem que assumir que a f de x quando x vai para x0 é positivo, senão não dá muito certo, dá problema. E essas 5 leis, né? Usando essas 5 leis, a gente pode gerar mais propriedades. Propriedade 6, chamada do múltiplo constante. Então, se você tem uma constante multiplicando a função, é a mesma coisa que constante multiplicando o limite da função. Como assim? Pô, basta você usar a lei 1 com a lei 3, especificando g sendo constante. E o limite da potência também. Porque uma potência nada mais é do que uma pancada de
produtos de 2, né? Por exemplo, 2 à quarta, o que que é? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu posso pensar então que é isso aqui, ó. Então eu vou fazendo por partes, né? Vou fazendo 2 vezes 2, limite do produto é produto dos limites, a esquema é um produto, que é um produto com produto com produto. Aí você usa, por exemplo, aqui no caso, usa a propriedade L3, né? N vezes repetidas e F igual a G. Porque qual que é a propriedade L3? Limite do produto é o produto dos limites, né? E aí vai. Aqui mais uma propriedade aqui, ó. Limite, perdão, a potência já foi, é esse aqui, ó. Limite de x elevado a n. Propriedade 8. X elevado a n é x0 elevado a n, porque o limite de x, quando x vai para x0, é x0. E aqui a propriedade 7 fala que isso aqui é verdade. Então, a justificativa é a lei 1 mais a propriedade 7. Então, vamos dar uma olhada num exemplo agora prático, né? Estou pedindo para você calcular o limite de 2x² menos 3x mais 4 quando o x vai para 5. Né? Então, o limite ele separa nas operações. Então, isso aqui é a mesma coisa que o limite de 2x² menos o limite de 3x mais o limite de 4. Bom, 4 é constante, isso aqui a gente já sabe que é 4. Né? Aqui é um múltiplo constante, então aqui esse é 3 vezes o limite de x quando x vai para 5. Bom, o limite de x quando x vai para 5 é o próprio 5. E aqui eu tenho uma combinação aqui, né? Aqui esse 2, ele vai sair do processo de limite, vai vir para cá, vai me sobrar um x², que é aí que eu sei que é 10. Perdão, 25, 10 não, 25. Porque é o 5 ao quadrado. Vai ser 5 ao quadrado. Né? Por causa daqui, ó, limite de x elevado a n é x0 elevado a n. Aí com isso você faz essa conta e chega no 39. Então eu consegui calcular o limite através dessas propriedades e dessas leis. Né? Como se fosse uma álgebra de limites. Tá? Agora, esse tipo de função aqui admite a substituição direta. Né? Até pelo processo você vê que no fundo, o x foi substituído pelo 5. Né? Essa propriedade de substituição direta, né, para cálculo de limite, vai valer para polinômios. Então toda vez que você estiver trabalhando com polinômios, aquelas regras lá em cima vão te permitir a substituição direta. Então os limites de funções polinomiais podem ser obtidos por substituição direta no ponto x0. Tá? Isso é garantido por essa junção de leis e propriedades. É a L2 seguida do P6 mais o P8. Porque os polinômios são muito bem comportados. Né? Polinômios são potências inteiras de produtos de constantes. Tá? Então é isso que acontece. Vamos ver esse exemplo 7 aqui. Ó. Limite para x indo para menos 2 da raiz de 4x² menos 5. Bom, não posso substituir agora, por quê? Porque não é um polinômio, tem uma raiz aqui. Né? Então eu tenho que usar a propriedade da raiz para entrar com o limite dentro da raiz. Entrando, agora é um polinômio. Aqui dentro eu posso substituir. Aí eu substituo e fica a raiz de 1. Tá? E aí, você olhando para a lei do quociente, né, e a propriedade 9, né, a gente vai concluir então que toda função racional, o que é uma função racional? Quociente de polinômio. Então é um polinômio p de x, é um polinômio p de x sobre um polinômio q de x. Toda função racional, tá, vai ser possível de calcular o limite por substituição direta, desde que o limite do denominador não seja nulo, porque é aquela regra de que não pode ter o quociente nulo, né?
Então vamos dar uma olhada para a propriedade 10 aqui, isso é resumido na propriedade 10, limite de funções racionais. Então as limites de funções racionais, né, limite de p de x sobre q de x quando x vai para x0, é p de x0 sobre q de x0, desde que o q de x0 não seja zero. Olha o exemplo aqui, exemplo 8. Calcule esse limite aqui, ó, limite de x indo para menos 2. Stephanie levantou a mão. Oba! Fala, Stephanie. Então, professor, se o denominador for zero, então é só colocar que não existe o limite? Ou existe? Na verdade, a gente não tem essa informação. A gente sabe dizer que o limite existe, vale um tanto quando o denominador não é zero. Quando ele é zero, eu não posso afirmar que o limite não existe. Porque pode acontecer do limite existir, Stephanie. Tá? E aí, como é que eu faço? Então, aí que em algumas situações entra o que o colega falou, pode ser o Breuer-Ruffini, pode ser uma simplificação, a gente tem outras técnicas para lidar com isso. Pode ser às vezes uma racionalização. A gente tem algumas técnicas que tentam eliminar esse quociente igual a zero aqui. Tá? Mas a gente não vai aprender isso em cálculo 1. Vai. Mais pra frente a gente vai ver essas técnicas. Eu acho que talvez no roteiro 2, ou não sei se nesse roteiro ainda. Acho que nesse roteiro não. Mas vamos ver, são técnicas onde você tenta remover esse problema aqui embaixo. Nem sempre é possível resolver esse problema, Stephanie. Mas, por exemplo, se a parte de baixo compartilha uma raiz com a parte de cima, né, dependendo do compartilhamento, você consegue remover a nulidade de baixo. Tá? A gente vai ver essas técnicas mais para frente. No caso, a gente tem uma barreira. A gente só consegue calcular quando o denominador for diferente de zero. Tá bom? Pegou? Tá bom, obrigada. Matheus França, fala, meu querido. Professor, isso que o senhor está falando, não é quando dá zero em cima e embaixo ao mesmo tempo, não? Isso. Mas porque, mesmo assim, assim ainda depende, né? Sim, mas beleza, mas se der zero embaixo e eu tiver uma constante em cima, eu não preciso eliminar nada, não é? Não, se for zero embaixo e constante em cima, esse comportamento de limite vai ser um comportamento de não existência. A gente vai ver isso. A gente vai ver isso, vai ser um comportamento de não existência. No momento a gente não tem elementos para determinar isso, tá? Mas a gente vai desenvolver para isso. Fala, Gabriel. Ô, professor, se fosse esse caso que o Matheus falou, não podíamos explicar pelo conjugado? Conjugado? Não, nesse caso que ele falou, depende. Em algumas situações você pode multiplicar pelo conjugado, outras não. Então O tem caso que eu falei foi se tiver número em cima e zero embaixo, professor. Aí, sim, isso aqui. aí a gente vai chegar nessas técnicas, tá? Vai chegar nessas técnicas. Diego Silva também quer falar. Fala, Diego. Ou escreveu no chat, deixa eu ver. Ô, professor, na divisão por zero, o limite não tenderia ao infinito? Divisão por zero? Só se tiver uma constante em cima. Sim, no caso. Né? Aí tem outro detalhe também. Tem situações que vai para infinito pela direita e menos infinito pela esquerda. Aí não existiria o limite. Também correto? não existe, mas também que não quer dizer que vai para infinito. Tá? A gente vai ter todo um trabalho com esse lado do infinito também, né? Vai ter todo um trabalho com esse lado do infinito também. Trabalhar com isso aí, tem limites, tem uma seção que é limites infinitos e limites no infinito. Que a gente vai fazer uma análise desse tipo de comportamento, o que é e como analisar isso aí. No momento, por exemplo, veja o exemplo 8 aqui. No momento eu só consigo fazer cálculo de função racional
quando não anula o denominador, né? Você faz um teste aqui, ó, se você colocar menos 2 aqui, vai ficar 6, vai ficar 11 embaixo. Aí nesse caso, vale a propriedade 10 e bastava que você fizesse a substituição aqui, ó. Ao final é a substituição. Né? Aqui é, como é que eu vou dizer? Aqui é passo a passo, né? O L4, né, é limite do quociente é o quociente dos limites. O L2 é respeitar as operações, ó, quebrou tudo. O P6 vai jogar dentro dos expoentes, ó, e finalmente vai chegar no menos 1 sobre 11. Se você substituir direto, você vai ficar aí ficaria com o mesmo resultado, substituição por menos 2. Tá? É porque o denominador não se anula. Então é um comportamento muito bom. Né? Aqui, ó, pela P10. Evita um monte de conta. Né? E aí vale a pena a gente dar um nome para essas funções. As funções que você pode fazer substituição direta no ponto, elas têm o nome de funções contínuas. E são muito importantes, elas têm qualidades muito interessantes. Né? Por isso que eu falo aqui que elas vão ser estudadas futuramente. Tá? O que a gente viu até agora é que funções polinomiais e funções racionais são exemplos de funções contínuas em todos os pontos do domínio. Tá? Mas a gente vai voltar, vai definir com precisão essa relação de continuidade e vai voltar a trabalhar com elas, até porque a gente tem um estudo bem legal sobre funções contínuas. Né? Bem legal mesmo. Tá. Entretanto, nem todos os limites podem ser calculados pela substituição direta. Isso é verdade, a gente já viu até alguns. Nem todas as funções são contínuas. Né? Então vamos dar uma olhada quando não podemos calcular o limite por substituição direta. Né? O que acontece? Bom, primeiro, caso 1. Funções que apresentam um comportamento isolado e específico no ponto x0. Veja bem, ó, o g de x, né, limite de g de x quando x tende a 1, quem que é g? G é um polinômio, se o x é diferente de 1, e é 8 se o x é igual a 1. Então, muito cuidado aqui, porque é uma função quebrada, depende de como quebrou. Tá? Substituição direta aqui ia dizer para você que esse limite vale 8. Mas essa função g não é um polinômio. Ela contém um polinômio na sua definição, mas ela não é um polinômio. Né? Então, se você fizer a análise, né, quando você faz o cálculo do limite para x igual a 1, né, você vai usar a ideia do P9, que é uma expressão polinomial. Para x diferente de 1, ela é um polinômio. Tá? Então você faz substituição direta por 1. E aí a substituição direta por 1 dá 5. Que não é o valor dela. O valor dela é 8 em x igual a 1. Então ela a substituição não calcula o limite dela. Tá? Então quando a função é quebrada, substituição não dá certo em geral. Às vezes dá certo. Né? Mas em geral não dá. Caso 2. O ponto x0 não pertence ao domínio da função. Isso aí é tranquilo. Como é que eu vou substituir um ponto que não está no domínio? Então, substituição direta não funciona. Né? Então, não precisa nem explicar mais. Né? Exemplo 10. Né? Que é um exemplo de que às vezes o limite dá certo, mesmo não podendo substituir. Cancelando um fator comum em determinações do tipo 0 sobre 0. Em determinações do tipo 0 sobre 0, se você estiver falando de função racional, é quando um mesmo número é raiz em cima e embaixo. Olha esse exemplo aqui, ó, x² menos 1 sobre x menos 1. Não posso substituir diretamente. Não tem como substituir diretamente. Tá? Porque nem está no domínio dessa função. Tá? Mas o que eu posso fazer? Eu posso aqui, né, tentar simplificar a função. Veja o que acontece aqui, ó, uma determinação do tipo 0 sobre 0. Se eu substituir
o x por 1, vai dar 0 embaixo e 0 em cima. Tá? Então vamos dar uma olhada. Então, isso significa que como são polinômios, tem um fator em comum. Né? Então, a parte de cima é x mais 1, x menos 1. E a parte de baixo é x menos 1. Então, esse limite aqui, ele é o mesmo que esse. Tá? Mas como o x está indo para 1, né? Significa que ele não é 1, eu estou olhando próximo de 1, mas sem ser 1, significa que essa parcela não é 0, nem essa. Então elas podem ser simplificadas. Sendo assim, esse limite aqui é a mesma coisa que esse daqui. Embora as funções sejam diferentes, embora x² menos 1 e x menos 1 sejam uma função diferente de x mais 1. Por que é função diferente, professor? Porque aqui eu posso colocar 1 e aqui eu não posso, meu filho. Por causa disso. Aqui eu posso substituir x igual a 1 e aqui eu não posso, porque aqui eu vou dividir por 0. Então são funções diferentes, mas que possuem o mesmo limite. Sendo que o da esquerda eu não sei quanto que dá, mas o da direita eu sei. Então dá 2. Então, ó, tá? Qual que é o pulo do gato aqui? O pulo do gato é porque quando o x tende a 1, ele não é 1. Ele está próximo. E se ele não é 1, x menos 1 não é 0. Se ele não é 0, ele pode ser cortado. Esse é o pulo do gato. Ó, a observação 5 aqui que vai dizer para a gente qual que é do pulo do gato. Só podemos considerar um fator multiplicativo comum do numerador e do denominador caso ele seja diferente de 0. Isso é a única possibilidade de simplificação. E nesse caso, o x menos 1 é diferente de 0, porque a gente está olhando o comportamento de tendência e não o comportamento de igual. Tá? A gente ignora isso. E isso é vantajoso nesse tipo de conta. Tá? Simplificando ainda algebricamente um fator comum. Né? Aqui de novo, 0 em cima, 0 embaixo. Ó. Se você fizer h igual a 0, dá 0 embaixo e h igual a 0 vai dar 0 em cima. Né? Agora, a simplificação aqui pode ser feita de forma algébrica, é só fazer essa conta. Né? Então, se você for colocar o h direto, vai dar 0 em cima e 0 embaixo. Vamos tentar fazer uma conta. Né? Na hora que eu expando esse quadrado aqui, vai ser o quadrado do primeiro, 9, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 6h, mais o segundo ao quadrado, h². O que vai acontecer? Esse 9 vai matar esse. Vai ficar 6h mais h² sobre h. Né? Esse limite é igual a esse, que é igual a esse. Aqui eu coloco o h em evidência. O h está indo para 0. Se ele está indo para 0, ele não é 0. Então eu posso cortar esses h. E aí esse limite da esquerda é igual a esse limite, mas esse limite é um limite tranquilão. É um limite que basta substituir o h por 0, você fica com 6. Então, em algumas situações, você não pode, você está impedido de aplicar diretamente a substituição, mas com alguma manipulação você consegue contornar essa situação. Tá? Olha um outro truque aqui no exemplo 12. Multiplicando pelo conjugado. O conjugado vai envolver raízes. Né? Então, mais uma vez, a indeterminação do tipo 0 sobre 0. 0 sobre 0. Então, como é que eu acho essa indeterminação desse tipo? Substituo a variável por 0. Deu 0 aqui. Se eu substituir aqui por 0, vai ficar raiz de 9 é 3, menos 3 deu 0 sobre 0. Tá? Mas aqui, eu não tenho como fazer a conta e nem tenho como fatorar, porque não é polinômio, é raiz. Tá? Mas ainda tem uma jogada. Né? Eu multiplico pelo conjugado, por quê? Porque eu quero sumir com essa raiz. Né? Veja bem qual que é o conjugado. Vai ser raiz de t² mais 9 mais 3. Você troca o sinal desse cara aqui. Né? E multiplica em cima e embaixo. O que você está fazendo? Nada. Porque quando eu multiplico em cima e embaixo, estou multiplicando por 1. Eu não faço nada. E agora sim eu faço a conta. Quando eu faço a conta,
eu vou sumir com essa raiz, porque vai ficar essa parcela ao quadrado menos essa ao quadrado. Então ficou t ao quadrado mais 9 menos 9. Vou poder cortar esse 9 com esse aqui. Embaixo ficou t quadrado, que multiplica a raiz de t quadrado mais 9 mais 3. Né? A raiz vai até aqui. Né? E aqui ficou um t quadrado em cima e um embaixo. Eu posso cortar, porque o t está indo para zero, o t não é zero. Aí quando me sobra aqui, o que me sobra é diferente de zero quando eu substituo por zero. Aí eu faço a substituição aqui direta e vou cair no 1/6. Tá? A gente... Tem alguém perguntando alguma coisa? Pode falar? Isso. É porque eu pensei assim, tu falou que não pode. Hum. É porque eu pensei numa técnica assim, tu chamar a raiz de t ao quadrado mais 9 de a e 3 de b. Então ficaria a menos b sobre a ao quadrado menos b ao quadrado. Ah, Porque eu dá pra observei, fazer tipo, também. aí dá pra cortar, né? Então, Dá pra se cortar tiver raiz, também. eu posso substituir também, que o senhor aceita. Não, é um raciocínio similar, equivalente. Aceito sim, Certo. pode ficar tranquilo. Tá? Só para botar a observação 3 aqui. Perdão, observação 6, a gente vai chamar atenção para a expressão 0 sobre 0. É uma indeterminação. Né? Porque os exemplos 10, 11 e 12, ela assumiu sempre um valor diferente. No primeiro, esse limite deu 2. No segundo foi 6 e no terceiro foi 1 sobre 6. Também existem situações onde esse limite não existe. 0 sobre 0 não existe também. Esse comportamento 0 sobre 0 não existe. Tá? Então, 0 sobre 0 depende. Pode ser que exista, pode ser que seja um número, pode ser que não exista. Então, é uma indeterminação. Você não tem um valor fixo para aquilo. E a gente ainda tem uns casos a tratar. Eu hoje vou parar por aqui. 9/2/2022. E a gente continua na próxima aula nossa, que vai ser no dia 16, próxima quarta-feira. A gente termina esse assunto aqui e ainda sobra 2 dias para vocês fazerem o trabalhinho e muito mais coisa. Não tem muito... Olha, na verdade não vale a pena fazer isso não, hein? Esquece que eu digo, vamos encerrar, usar esses 10 minutinhos, esses 9 minutinhos para fazer esse caso aqui e a gente completa o roteiro e tira dúvida na quarta-feira. Melhor, né? Então bora lá fazer um sprint e terminar. Terceiro e último caso, funções com limites laterais diferentes no ponto x0. Nesse caso, o limite não existe. Né? Funções, porque a gente tem aquela proposição que o limite existe se só seus laterais existem e são iguais. Bora ver esse caso aqui. Ó. Limite de f de x quando x vai para 4, onde f de x é raiz de x se o x for maior que 4, e 8 menos 2x se o x for menor que 4. Se eu não me engano foi Stephanie que falou alguma coisa de se for menor ou igual, eu ignoro o igual. Sim, você ignora o igual porque o limite de x indo para 4 não leva em consideração o x igual a 4. Tá? A substituição direta não rola, porque é uma função quebrada para começo de conversa. Então ele até tentou substituir diretamente, né? E aqui deu f de 4 é 0. Né? Mas isso não vai dar certo. Por quê? Vamos ver. Vamos fazer pela direita. Pela direita, a expressão da função é raiz de x. Então, quando o x vai para 4 pela direita, vale aquela regra de raiz. Né? O limite entra na raiz. Então, limite de raiz de x quando x vai para 4 é 4. Né? Isso, e a raiz disso é 2. Né? E para valores menores do que 4, a expressão da f é 8 menos 2x. Então também você pode calcular substituindo aqui. Então esse limite aqui, basta substituir por 4, fica 0. Mas veja bem, o limite à direita deu 2. O limite à esquerda deu 0. Então, limites laterais diferentes. Conclusão é o que o limite não existe. Tá? Porque para existir, os limites laterais deveriam ser iguais. Exemplo 14. Né?
limite de f de x quando x vai para 1, onde f de x é x quadrado menos 1 sobre o módulo de x menos 1. Manda a dona Stephanie, eu gosto dessa menina. Professor, ali os limites laterais são diferentes, então o limite normal não existe. Mas na Sim. prova, eu poderia colocar os limites laterais ou só não existe? Aqui, ó, encontre o limite, tá? Encontre. A pergunta é encontre o limite, né? Você vai dizer que não existe. E qual é a sua justificativa para isso? Você calcula os limites laterais, eles são diferentes. Você entendeu qual é a resposta na prova? É essa, Entendi sim. Obrigada. tá? Alguém mais perguntou? Não, eu escutei um trum. João Vitor, manda lá, João Vitor. Professor, num dos livros que você passou, como bibliografia, tem uma parte de função, né? E lá tem uns exercícios que eu achei bem difícil, que é tipo, meio que modelagem, aquilo ali é importante. Tipo assim, situações reais, tu tem que construir um gráfico e tal, usar... Não sei se isso é importante pra gente. Não, é só uma motivação. É só uma motivação porque tem gente que gosta muito de ver a matemática sendo aplicada em alguns lugares, né? E isso motiva a pessoa. Então o autor do livro acabou colocando esse tipo para motivar essas pessoas. Mas a gente vai fazer um tratamento que não é voltado para aplicação assim de modelagem, né? É que tem uma galera que gosta muito da matemática aplicada à vida, né? A gente vai fazer um estudo de uma matemática que se aplica também, mas não vai ficar, como é que eu vou dizer, não vai ficar focado nisso, né? Então eu não acho necessário que a gente trabalhe com isso. Entendi. Tá? Mais alguém levantou a mão? Não, acho que abaixou a mão. Vou voltar pro chat aqui. Ok. Bora lá então, para finalizar. Aqui, né? Então tá aqui esse limite aqui. Nem dá para calcular f de 1, então substituição está fora de cogitação, né? Então como é que a gente pode calcular esse limite? Vamos tentar trabalhar essa expressão aqui, né? Então aqui vai ficar desse jeito. X quadrado menos 1 sobre o módulo de x menos 1 é essa função aqui. Aqui, como tem um módulo, o módulo tem um comportamento positivo e um outro comportamento negativo. Trabalhando com essa expressão, né? X menos 1 maior que 0 é a mesma coisa que x maior que 1. X menos 1 menor que 0 é a mesma coisa que x menor que 1. Então essas expressões aqui chegam nessa expressão aqui. Tá? Então é uma função quebrada, né? E aqui a gente então analisa o limite lateral, que é melhor, né? O limite lateral à direita, você vai poder cortar isso com isso, vai ficar 2. Então o limite x indo para 1 pela direita dessa f de x é 2. E o limite x indo para 1 pela esquerda de f de x, você vai poder cortar aqui, vai ficar menos 2. Então a justificativa é que esse limite não existe, porque os limites laterais são diferentes. Teria que ser igual, né? Bora lá que deve ser Stephanie. Não, é o Gabriel. Toda vez que eu escuto o barulhinho da mão levantando, eu acho que é Stephanie. Ô, professor, a gente pode só falar que não existe limite de módulo, então, nesse caso? Já que os laterais vão ser diferentes? Mas pode acontecer de alguma situação. Eu não posso generalizar, tá, Gabriel? Porque pode acontecer de alguma situação desse módulo ser equilibrado por alguma outra expressão, talvez envolvendo o módulo também. Se for uma função quebrada, no caso? Pode. Depende do que está em cima, ali o módulo está embaixo, né? De repente você consegue um arranjo em cima que contrabalanceia essa oscilação do módulo. Módulo em geral não tem limite, né? Mas alguns têm também, tem isso aí. Por exemplo, o limite do módulo quando o x vai para 0 existe. Não é sempre que módulo não tem. Depende de como que o módulo entra. Viu, Gabriel? Não é geral, não posso te falar geral. Toda vez que tem módulo não existe. Não, tem vez que tem módulo e existe.
Entendi. Tá bom? Depende de como o módulo entra na expressão. Então aqui nesse caso deu ruim, tá? Nesse caso ele deu diferente. E aí a gente encerra. Deu certo. Vou gravar e vou dar uma pausa aqui na gravação. Aqui na pausa. Pronto, e foi a nossa aula de cálculo 1, primeiro roteiro. A gente encerra. Obrigado pela paciência e até a próxima.